Olá pessoal, tudo em paz, boa semana para todos, espero. Antes eu queria lembrar que nós temos um blog, né? Gostaria muito que vocês entrassem, porque no final da live está aí os endereços, tanto do blog como do canal na YouTube, né? Israel Sarlo Coach. Gostaria muito que vocês entrassem, se inscrevessem, compartilhassem, like, dislike e o sininho. Isso é muito importante para a evangelização, para o ID do Mestre Jesus. Nós prometemos na última live que nós falaríamos em um dos capítulos da carta ao 1 Coríntios. Por que Coríntios? Coríntios era um centro econômico muito grande e Paulo trata essa carta quase como uma carta pastoral. E a gente gostaria muito de trazer, eu acho que não só em um capítulo, mas em vários. Então surge uma pergunta: quem eram os apóstolos? Porque nós falamos muito em 3 escolas: a escola profética, a escola do mestre e a escola apostólica. Logicamente que existe uma série de outras escolas e muitos outros deuses, de muitas crenças dentro da escrituras que é composta de 66 livros. Quem era, portanto, os apóstolos? Qual o papel deles na escola apostólica? Qual a posição de Paulo para a igreja de Corinto? E hoje, quem são os seus sucessores, os ministros, os pastores de hoje, e que sem dúvida são espelho para aqueles que os seguem para os seus liderados? Nós vamos encontrar, foi o que Paulo encontrou, uma série de contradições ou aparentes contradições nas Escrituras. Paulo, ao ser revelado no caminho, na entrada de Damasco, né? Ele tem um encontro com o ressuscitado e a vida de Paulo deu uma guinada e ele foi para o deserto, ficou lá um bom tempo, né? Fazendo as conjecturas, fazendo os seus questionamentos, as suas perguntas, e ele chegou então a esse nível fantástico que nós conhecemos muito bem. O engraçado é que Paulo, que o Novo Testamento, nos seus 4 livros biográficos, logo em Mateus, nós encontramos um homem chamado João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel. E João Batista, ele fala, isso você pode conferir no capítulo 3, de 1 a 4, que passo a ler. João Batista é chamado o homem que viria abrir os caminhos para o Senhor. Onde é Giovana,
Rúbia, bom dia. A vida de Paulo me intriga muito, bom dia. A Marielza, a transmissão está muito boa, obrigado. A Shirley, bom dia. A Rúbia, transmissão perfeita. Que bom, é bom vocês passarem isso pra gente. E a nossa live hoje e o próximo domingo, ela terá como título O Deserto, Deserto. E João Batista, ele não prega nos grandes centros da época, no caso Jerusalém. E ele disse, quer dizer, Mateus escreve, capítulo 3, versículo 1, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Olha a importância, deserto. E nós encontramos neste versículo primeiro a palavra deserto. Versículo 2, ele dizia, é preciso que haja um arrependimento. Voltar, questionar, perguntar, será que o que eu faço, o que eu vivo, convivo, é correto? E ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Engraçado, quer dizer que na velha aliança haviam promessas. No Novo Testamento é a realização da promessa. O reino está entre vós. Eu tenho dito que cada um somos um universo. Eu falei em João 14, na casa do meu pai tem muitas moradas. E essas moradas somos nós, o universo de Deus. No 3, porque o reino de Deus, é anunciado pelo profeta Isaías. Olha a escola do profeta. E Isaías dizia, voz do que clama, deserto outra vez, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas, o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o convite dele era endireitai os caminhos, as veredas, porque o reino já está sendo anunciado. Reino de Deus e sua justiça, para que as demais coisas não sejam acrescentadas. No 4º versículo, e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos, alimentava-se de gafanhoto e de mel. Engraçado, estas são as vestes e estes são os alimentos, para quem precisa encontrar a sua alma no deserto. Mas se nós partirmos para o versículo 8, ele diz assim, vestido desta maneira, comendo o que foi dito, é preciso que, assim, parlamentado e alimentado desta maneira, produzir bons frutos, dignos, voltamos ao versículo 3, de arrependimento. Mas arrepender de quê? Eu não arrependo do que eu não sei, eu não arrependo do que eu faço. E claro que no arrependimento, sem dúvida, entra algumas coisas importantes. Por exemplo, respeito, que dele nasce o amor e que do amor nasce a gratidão. Como vocês veem, esses textos não podem ser levados. E nessa minha preliminar de Coríntios, eu preciso falar isto. Já no versículo 9,
E não presumais de vós mesmos, dizendo: olha o que diz João Batista. Não se ufane, não seja religiosamente pretensioso, usando a seguinte frase: nós temos como pai Abraão. Não se ufane por isto. Aí João Batista diz uma coisa dantesca. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, ele não falou da pedra fundamental, Jesus, destas pedras religiosas, dessas ideologias religiosas, desses panteões religiosos, que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Engraçado. Pedra, estátua, imagem, sem vida. Tem muita gente aí cultuando Abraão, Jacó, Isaques, mas suscitados de pedras. No 19, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada fora. Eu gostaria muito que vocês lessem esse texto com a visão do Evangelho. Aí vem Paulo. Essa pregação de Batista no deserto não foi em montanha. Isto nós falamos logo no início, como eu disse, do Novo Testamento, em Mateus 3. Mas se formos para o último livro das Escrituras, que é Apocalipse, logo também no início, capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos encontrar 7 cartas dirigidas a 7 igrejas. Éfesos, Esmirnas, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. E sem dúvida nenhuma, todas elas em deserto. Nenhuma delas com templos. Nenhuma delas com nuvens de dia e coluna à noite. Muito menos tabernáculo. E muito menos o Shekinah. Na última live, nós falamos em monte, deserto. Nós trouxemos uma série de textos. E hoje eu gostaria de iniciar essa série de estudos sobre 1 Coríntios, capítulo 4, de entender a visão de Paulo em relação a esses 2 lugares, montanha e deserto, tão hoje endeusado por tantas religiões.
O que a escola apostólica nos ensina, segundo quem escreveu o maior número de epístolas à igreja? Paulo. Paulo teria escrito esta carta, Coríntios, no último ou no final do período de 3 anos que ele passara em Éfesos. E isso vamos encontrar lá em 1 Coríntios, 16 e versículo 5 a 9. 1 Coríntios 16, de 5 a 9. Vamos ver. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfesos até a festa de Pentecostes. Então, eu estou trazendo esses dados para que a gente não venha a ser questionado e sem base a gente fale qualquer coisa. Eu falei que existem algumas aparentes contradições e, sem dúvida nenhuma, Paulo ele traz informações importantíssimas sobre as Escrituras, nos colocando no caminho do arrependimento. Bom dia, Júlio Matos. Graça e paz. Priscila Simões, bom dia. Shirley Branco, bom dia. Vejamos como Paulo examinava as Escrituras para poder extrair delas suas cartas, assim como nós fazemos em nossas lives. Os hebreus, começamos por aí, ficaram escravos 400 ou 430 anos no Egito. Porque essas perguntas as pessoas me fazem, como que se houvesse contradições. Ora, Israel saiu do Egito como escravo. Vamos nunca esquecer disto. Porém, quando chega a Canaã, estou com o cabelo aqui horrível. Quando chega a Canaã, Israel chega livre. Porém, com as suas almas profundamente com perdas. Porque quem chegou em Canaã não foram os que saíram do Egito. E isso tem trazido uma série de discussões e tem colocado em xeque as Escrituras. Israel saiu das chibatadas, das humilhações. E engraçado
que quem levou este povo todo para lá foi Jacó. Ele mais 69 pessoas, eram 70. Eles chegaram em Canaã. Quem? Os filhos dos ex-escravos que morreram todos no deserto. Lá no deserto ficaram seus líderes políticos, seus líderes religiosos e membros de família. Havia saudades. Os escravos morreram no deserto para dar lugar aos filhos livres. O deserto sempre foi e sempre será lugar de escolhas, trocas, morte, vida, prisão, liberdade. Depende muito do que você entende de Deus, muito do que você entende do Evangelho. Israel ficou 400 ou 430 anos escravo no Egito. Não foi após a morte, não foi após a subida de Moisés ao Monte Sião, meu Deus, ao Monte Sinai ou Horebe, que as desgraças começaram a atingir letalmente a Israel. Não foram somente 2 anos sob orientação de administradores, porque lá no capítulo 7 está escrito que a lei foi dada por ordem de anjos. Lá no capítulo 7 de Atos. E 38 anos Israel vagou em busca não de sua alma, mas do seu ter, nunca do seu ser. E isto me estarrece de uma maneira profunda, porque é desta maneira que nós procedemos. Eu acho que nós adquirimos amizades fáceis e as perdemos fácil. Nós às vezes nos damos com muita facilidade ao trabalho de ter, não nos sobrando tempo para sermos, até mesmo em termos de família. Paulo conhecia bem a história ou a saga do seu povo hebreu. Ele era da tribo de Benjamim. Para quem não sabe, Benjamim é o último filho de Jacó com Raquel, irmão legítimo de José, filho do amor. É o único apóstolo descendente de Benjamim. Repetindo, filho do amor, irmão legítimo de José. Paulo conhecia tudo sobre religião, não somente a religião judaica, como o islamismo, como todas as religiões que povoavam os panteões da Grécia.
E agora, desistindo dos montes, Paulo, ao se converter, também parte para o deserto. Passou a conhecer a ele mesmo. E não foram 3 anos fáceis. Foram anos difíceis. Para entendermos a escola apostólica, precisamos confrontá-la com a humanidade pagã, religiosa. Porque como a religião é pagã, que tal começarmos daqui a pouco com o 4º capítulo de Coríntios? Antes, um pedido. Neste capítulo onde eu ou você encaixa, ao lermos esse capítulo, aonde que nós vamos nos encaixar com a revelação dada a Paulo? Gênesis 13, 15, versículo 13, diz, abre aspas, então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e o servirá e será afligida, escrava, por 430 anos. Isso está em Gênesis 15, versículo 13. Vamos para Êxodo 12:40. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. Repetido aqui em Êxodo. Mas o que Paulo nos fala em Gálatas 3,17? Abre aspas. E digo, 2 pontos, uma aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a tornar sem efeito a promessa. Claro que o período de 430 se refere ao tempo do Egito e ao tempo em Canaã. Para entendermos o capítulo 4 de 1 Coríntios, precisamos ler os últimos versículos do capítulo 3 de 1 Coríntios. No capítulo 3, versículo 22, olha o que Paulo fala. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas ou Pedro, seja o mundo, seja a vida ou a morte, seja o presente, seja o futuro. Sabe o que Paulo disse? Tudo isso é de vocês, é vosso. Olha o que Paulo nos conta. Se você tem mais ligação a Apolo, a mim, Paulo, a Pedro, ao mundo, à vida, à morte, o presente e o futuro, tudo é vosso.
é vosso, é nosso, mas há uma condicional aí. Versículo 23. E vós, que sois donos de tudo isto, de Paulo, Apolo, Cefas, vida, morte, presente e futuro, que eu vos dei, mas vós, de Cristo, e Cristo de Deus. É por isto que Paulo escreve o capítulo 4. Então eu não poderia deixar de ler para vocês esses versículos do capítulo 3. O grande problema de Paulo em Corinto, que aliás é a carta que mais os pentecostais usam em defesa de suas doutrinas, muito beneficiada ao homem, Paulo, Apolo, Cefas, à vida, à morte, ao presente e ao futuro. Muito ligado aqui, esquecendo que nós somos donos de tudo isto, mas que na verdade somos de Cristo e Cristo de Deus. Estamos esquecidos, ou não sabemos disso, ou não se prega isso. Aí vem capítulo 4, versículo 1, todo capítulo, como eu disse, é impossível estudá-lo todo em uma live. Aí vem Paulo, versículo 1. Aliás, quem tem a Bíblia eu tenho aqui a mensagem, seria bom lê-la. A King também. Que o homem nos considere como ministros. Que o homem, que a humanidade, nos considere como ministros de Cristo. Não só ministros, mas dispenseiros de Deus. Há uma diferença enorme. Ministros e dispenseiros. Hoje temos muitos ministros com dispensas vazias. E esse era o problema em Corinto. Repetindo, a carta magna dos pentecostais. No 2, além disso, requer-se. Aí ele não fala em ministro. Nos dispenseiros, que cada um se ache fiel. Mas não é fidelidade só nas vacas gordas, nas espigas gordas. Fidelidade nas dificuldades. Saber encará-las e mudá-las. Como eu disse, deserto é lugar de mudanças, de transformação, mas é de morte, mas também pode ser de vida. A escolha é sua. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Fidelidade. Todavia, a mim, Paulo, muito pouco se me dá
de ser julgado por vós, por um juiz humano, nem tampouco me preocupo a mim mesmo, eu me julgo. Eu me examino. O que há no minha dispensa. Porque em nada me sinto culpado. Isso é muito bom. Uma das coisas que o Espírito de Deus nos faz, quando Jesus disse que não nos deixaria aí órfãos, mas nos tiraria da orfandade, nos mandaria o Espírito Santo dele, falar ao meu espírito, me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque Paulo diz, eu não me sinto culpado, o próprio Espírito não me culpa. Nem por isso, nem mesmo assim, não me sendo culpado, ajuizado por homens. Nem por isso me considero justificado. Porque quem me julga é o Senhor. Logicamente que Paulo está falando do reino do Senhor e a justiça. Eu preciso estar me enquadrado. E eu tenho falado muito sobre isso, sobre justiça. Falado muito sobre santificação, justificação e regeneração. É nisso que se pega. Mas quando chegamos no versículo 5, isso Paulo escrevendo a confusa igreja de Corinto. Portanto, não julgues, nada julgueis antes do tempo. Mas que tempo? Que tempo? Em que tempo eu posso julgar? Até que o Senhor venha, o qual também trará luz àquilo que está oculto. Eu gosto muito deste texto em Provérbios. O indivíduo, muitas vezes, às vezes admoestado, endurece a sua cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Eu posso ter uma série de problemas no meu interior e não me sentir culpado, porque o próprio Espírito não trabalha, porque você coloca seu Espírito sob escombro. Esta era a situação em Corinto. E como eu disse, Paulo escreve de Éfesos, que não era também grandes coisas. Lá se adorava a Artemis, ou então a deusa Diana. E a perseguição a Paulo fora feia. Quando a gente busca ser fiel, a primeira coisa que nos acontece, o Senhor trará à luz aquilo que está oculto. Ocultas das trevas, se manifestará os desígnios do coração. Nós temos falado muito que de dentro dos nossos corações procede loucuras, invejas, ódios, adultérios, porfias. Isso tudo é revelado quando a gente
trabalha com fidelidade. E então, cada um receberá. Eu acho isso. Cada um receberá, não dará. Repito, não dará. Cada um receberá o louvor de Deus. Já pensou nisso? Você sendo louvado por Deus, reverenciado por Deus? Este é meu filho amado, em quem me complazo, em quem eu tenho prazer. Lembra do batismo de Jesus? Paulo e Silas na prisão? Os coríntios se vangloriavam, eram jactanciosos, prepotentes pela cidade, pela magnitude de que era Corinto. E a humildade e a autoridade de Paulo. Engraçado, humilde, mas com a autoridade de Deus. Versículo 6. E eu, Paulo, apliquei essas coisas por semelhança a mim, a mim e a Paulo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. E isto é muito notório, é muito patente e patético. Quem paga mais dízimo, quem tem carro melhor, quem se veste melhor, ele tem um lugar especial na congregação ou nas congregações que frequentam. E Paulo corta isto da igreja de Corinto com humildade, mas a autoridade do Espírito. Porque quem te diferencia? O que é que te faz diferente? E que tens e o que você tem que não tenha recebido. O que você tem foi recebido. Não importa que seja o patrão, não seja que seja herança, não importa, não importa. O que você tem foi recebido. Não importa que seja resultado do seu trabalho, mas foi recebido. E se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Eu sei que é um capítulo difícil, mas é necessário que a gente traga à baila. E no 8 ele fala uma coisa que me preocupa muito. Eu estava conversando com David. Foi um rapaz que esteve conosco muito tempo lá em Santo Torquato, depois na Enseada do Suá. E ele esteve na inauguração, eu não estava, mas ele me parabenizou. E dizendo que ele me é muito devedor.
E eu respondi para ele: eu lamento muito que muitos tenham saído do nosso grupo sem ouvir 1/3 do que precisava ouvir. É como se você entrasse na faculdade e largasse no primeiro período. E ele disse: eu lamento. Tem muitas coisas que você não ouviu porque não era época, não era tempo. Muita gente foi embora. Poucos ficaram. Aí vem Paulo, 4 de Coríntios 8. Já estás fartos? Está farto? O que você ouviu te encheu? Parou a fome e a sede de justiça? A fonte de água viva, que está lá em João? Já estás ricos? Sem nos reinares? E proverá Deus reinasceis, para que também nós reinemos convosco. Esse texto é de uma profundidade hercúlea. Igualdade. Não foi à toa que ele disse que não nos deixaria na orfandade, mas o que eu vejo de religiosos órfãos é lamentável. E não é uma crítica minha destrutiva, é hipótese nenhuma. Porque tenho para mim, Paulo falando, que Deus, a nós, apóstolos, dispenseiros, ministros, não pôs por último. Paulo está dizendo, porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feito espetáculo aos anjos e ao mundo. O que eu posso? Eu não tenho tempo para pegar um texto desse. Eu teria que ir para Salmo 44, 22. Eu teria que ir para Romanos 8, 36. Eu teria que ir para 2 Coríntios 4, 11 e Hebreus 10, 33. Para que vocês pudessem entender. E ele continua no 10, versículo. Nós somos loucos por amor de Cristo. Você parece que parece que você nunca leu esse texto, né? Eu estou lendo textualmente. Nós somos loucos por amor de Cristo. E vós, Coríntios? E vós, membros da igreja de Coríntios? Apenas sábios em Cristo. Nós, apóstolos, fraco. Vocês, forte. Vocês, ilustre.
E nós, dispenseiros, ministros, apenas vis. Paulo tinha todas as razões do mundo para dizer isto, porque era isto que acontecia com a igreja de Corinto. Até esta presente hora sofremos fome, sede, e estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados, bendizemos e somos perseguidos e sofremos, esbofeteados e rogamos até ao presente. Temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Eu li até o capítulo 13. Da próxima live nós vamos para o 14, versículo 14 em diante. No início da live, eu fiz um convite a vocês, dizendo: em que dessas tantas indicações de Paulo aos Coríntios, você, eu, nós nos encaixamos? Faço uma outra pergunta. Você tem buscado diligentemente alimento para sua despensa? O que é que lá de fora te tira aqui de dentro? O que é que lá de fora você não pode alinhar com aqui de dentro? Por que nós não podemos trabalhar santificando tudo que vem a nós? Porque é nosso, mas pode não ser de Deus. O deserto, ele é muito difícil, porque lá nós buscamos a nossa psique. Lá nós buscamos nosso nefesh. Lá nós buscamos a nossa alma. Para estudá-la, para examiná-la, como diz Paulo, ninguém conhece melhor o homem que seu próprio espírito. Como diz Paulo, que o homem espiritual a todo mundo pode julgar, mas o mundo não julga o homem espiritual. Que essa live lhe chame muita atenção. Que essa live não te entristeça, que esse não é o meu desejo, mas que essa live te traga alegria. Guilherme escreve Isaías 32, 15 e 18. Até que se derrame sobre o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará um campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto. E a justiça morará no campo fértil. Esse texto já estava aqui para a próxima aula. Deus transforma desertos. Por isso, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E isso é possível
no deserto. Nunca no monte. Bom dia. Um abraço a todos. Se você gostou deste estudo de hoje, não deixe de visitar o nosso canal no YouTube, blog O Caminho e a Vida. Nele você encontrará este e muitos outros estudos em áudio e vídeo para você ver e rever quando e onde quiser. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado, e toda vez que você acessar algum de nossos vídeos, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, e também não se esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante para nós. Temos também a nossa página www.ocaminhoeavida.com. Nele temos uma biblioteca imensa de conteúdo escrito para você aproveitar também onde e quando quiser. Tanto no YouTube quanto na nossa fanpage, você pode ter acesso pelo seu computador, tablet ou smartphone. Temos também o canal no YouTube Israel Sarlo Coach. Qual a sua visão da vida? O coach, ele te direciona para você tirar de si mesmo a resposta que você procura. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado, deixe seu like, seu joinha e compartilhe para que o máximo de pessoas possam ter acesso a esses 3 canais de informação, de cultura e de conhecimento. Então, obrigado a todos pela participação nessa live de hoje e até o nosso próximo encontro.